Olá, bem-vindos à aula 2 do módulo Planejamento de Busca Paga, onde nós vamos falar de estrutura. Estrutura é talvez o fator mais crucial de sucesso de uma campanha de busca paga. Uma boa estrutura, ela potencializa tanto o resultado quanto o tempo de quem está otimizando as campanhas. Então, você parar para planejar bem a estrutura das suas campanhas de busca paga faz muita diferença. E é sobre isso que essa aula vai falar, tá? Antes de entrar nas questões propriamente ditas de estrutura, tá? Eu queria falar só um pouco sobre o comportamento de busca do seu usuário, do seu cliente em potencial, porque é a forma como ele busca pelo seu produto que vai determinar a estrutura das suas campanhas de busca paga, tá? Além de revelar muita coisa sobre o seu público. Eu gosto muito de analisar o comportamento de busca porque ele dá muito insight sobre o seu produto. E eu queria fazer um exercício prático para demonstrar isso, para demonstrar como que pensar, como que analisar o comportamento de busca ajuda tanto na sua estrutura quanto dá insight sobre o seu cliente, como ajuda também a definir eventualmente quais são as primeiras palavras que são interessantes para você comprar. Eu vou utilizar como exemplo, tá? Um produto assim que é relativamente simples, tá? No que diz respeito a comportamento de busca, pelo menos, que é o PlayStation 4, um console de videogame, ok? Eu vou fazer duas ressalvas antes de começar, tá? A primeira é que para fazer esse tipo de pesquisa e para utilizar, entender o comportamento do usuário, a ferramenta de palavra-chave do Google Ads ela é campeã. Assim, ela ainda é o melhor lugar para você entender esse tipo de coisa, inclusive ela é muito utilizada em dinâmicas de otimização de busca orgânica, né, SEO. E a segunda ressalva que eu vou fazer é que essa análise que eu fiz ela está um pouco desatualizada, tá? São dados de março de 2017, mas não é importante muito o frescor do dado, mas sim o raciocínio que eu vou passar por aqui, tá? Então tenham isso em mente. Bom, então o que eu fiz para demonstrar os meus pontos aqui? Eu peguei na ferramenta de palavra-chave do Google Ads as 100 palavras-chave mais buscadas associadas a PS4. Ok? Que aí é uma abreviação de PlayStation 4. E eu dividi elas aqui em seções, tá? E o que deu maior volume de buscas foi o termo genérico puro e simples, né? PS4, Sony PS4, console PS4, termos que dizem referência direta ao console sem nenhum atributo claramente associado. Depois eu vi muitas buscas de jogos, né? Jogos para PS4, games para PS4, em inglês ou português. Na sequência, teve um volume bem considerável de busca, 10%, que tinha alguma associação com preço, oferta, promoção. PS4 preço, PS4 barato, PS4 em promoção, assim por diante. Na sequência, teve um tanto de busca sobre modelo, que na época ainda não existia um modelo mais avançado, né, que é o PS4 Pro. Então, se eu fosse tirar essa análise novamente, provavelmente até que teria um volume maior ali de buscas associadas a modelo, mas temos aqui, seria PS4 de 1 TB, PS4 Slim, deu 9% das buscas. E por fim, deu 1% de busca sobre informações, assim, PS4 Wiki, PS4 versus Xbox One, de comparativos, de gente que estaria, digamos, numa fase mais de consideração do que compra, ok? Então, o que me chamou a atenção nessa análise, né? 64% das buscas são em termos genéricos, né? São em buscas abrangentes, é uma concentração bem grande em buscas que não são de long tail, né? Que não é tipo uma busca que tem muitos termos, etc. Muita gente busca pura e simplesmente por PS4. Outra coisa que me chamou a atenção foi 10% das buscas serem por oferta, né? PS4 preço, PS4 barato, etc. Comparando com outras categorias, por exemplo, geladeira, tênis, tudo que é vestuário, esse tipo de busca não é tão comum, né? Então você percebe que tem um comportamento muito grande de usuários buscando mesmo por preço, né? Eles querem saber o valor porque provavelmente estão aguardando aí o momento certo de comprar, de estar no valor que eles querem para realizar a compra.
E é curioso até que as buscas por preço, elas são maiores do que a busca por informação, né? Digamos, a informação que o usuário quer saber quando ele está no Google é mesmo preço, não é saber os atributos do console, etc. Na sequência, tá? Que outro tipo de insight dá para tirar só olhando as 100 principais buscas de PS4? Que 51 de 100 dos termos buscados estão claramente na língua inglesa, tá? Que é bastante coisa, assim, games PS4, best PS4 games, é indicativo que esse usuário, mesmo com a ferramenta de palavra-chave está configurada para o Brasil, ele busca muito em inglês, porque ele está buscando informação em sites de língua inglesa, ou porque ele já está mais familiarizado com a língua inglesa e assim por diante, né? Eu considerei aqui game como uma palavra de língua inglesa também, por isso que deu tanto termo, sendo que já está quase aportuguesada. Mas percebam que revelam tanto sobre o perfil do meu público, né? O que eu tiro como insight também? Pensa que se eu vou começar uma campanha para vender PlayStation 4, talvez eu não queira comprar todas as palavras possíveis e imagináveis sobre PlayStation 4, mas eu poderia negativar os termos de informação, PS4 Wiki, por exemplo, e trabalhar muito forte, né, com maior foco nos termos de oferta, preço de PS4 barato, etc., porque claramente tem uma intenção de compra associada a essas buscas. Prestem atenção, tá? Porque é uma coisa meio que tem os seus truques, né? Eu busquei por PS4 e não por PlayStation 4, né? Que os resultados seriam similares, mas um pouco diferentes. É importante ter isso em mente na hora que você está lá na ferramenta de palavra-chave do Google Ads, buscando esses termos associados. Então, interessante, né? O que dá para tirar aqui olhando os top 100 buscados, os termos buscados. Para dar um contraste e para dar mais clareza no que eu estou colocando, eu fiz a mesma coisa com outro produto do mesmo fabricante e peguei aqui as top 100 palavras associadas à TV Sony. Então a gente vê aqui que 30% das buscas são associadas a polegadas, tá? TV Sony 40 polegadas. Depois, você tem 26% das buscas associadas a termos genéricos, como televisão Sony, TV Sony, etc. Muito menos do que a gente observou em PlayStation. Depois, você tem muitas buscas que associam dois atributos juntos na mesma busca, né? Aqui, TV Sony Bravia 32, né? Eu já sei que ela é Bravia e já sei que ela é 32 polegadas. Já é uma busca assim bem específica, né? Eu já estou demonstrando com clareza ali o que eu estou buscando, já tem um long tail bem mais relevante do que a gente observou em PlayStation 4. Depois você tem buscas como em combinação Sony com Bravia, né? Sony Bravia, TV Sony Bravia, etc. Depois com Smart, depois com 4K. Lembrando, tá? Eu também fiz essa análise em março de 2017. Hoje, se eu fosse tirar novamente, provavelmente a gente já veria um volume maior de buscas associadas à TV 4K. Por isso que esse tipo de análise revela bastante sobre o usuário, né? Revela bastante sobre o seu cliente. Depois LCD. E ainda tem ali um tantinho de buscas que são 3 atributos juntos, né? TV, LCD, Sony Bravia 32 polegadas. Então dá para sentir que quando a gente está falando de TV Sony, tem muito mais atributos associados do que quando a gente está falando de PlayStation 4 e um long tail mais alto de buscas e um volume muito menos significativo de buscas combinadas com promoção e preço. Então você percebe que são dois comportamentos bem distintos para dois produtos diferentes, apesar de serem da mesma fabricante, tá? E outro fator interessante é que o grosso das buscas não é por TV de LCD, LED, Bravia, é por polegadas. Então a gente já sente que polegadas é o principal drive de escolha de televisão, pelo menos de televisão Sony. Então, pensando conjuntamente, na hora de estruturar o meu site, de estruturar o menu do meu site, já é um insight super relevante na hora de fazer as chamadas, talvez.
Polegada é o que define a escolha, então eu vou criar um menu que o usuário escolha primeiro por polegada, depois por outras variáveis. Então percebam que estudar essas dinâmicas de search é muito útil, não só para você trabalhar bem os seus anúncios, mas para entender mais do usuário e melhorar a experiência dele no seu site. Por isso que não tem uma estrutura universal de campanhas de search, né? Você vai sempre fazer de um jeito. Você tem que entender como que o seu cliente realiza as buscas para adaptar a estrutura a esse comportamento. E quando a gente está falando de estrutura de campanha, né, se fala muito na cauda longa, no long tail, que é uma representação ali bem lúdica, né, de que você tem o volume mais alto de buscas e depois você tem algumas palavras e depois você tem toda uma cauda longa assim de palavras que não são tão buscadas. E isso é super verdadeiro, isso é algo para se ter em mente, mas nem sempre o long tail ele é dessa forma, como você vê aqui nesse gráfico. Nesses dois casos, dá para ver como é concentrado em poucas palavras, né? Como tanto com PS4 como TV Sony, você tem uma concentração forte ali nos termos mais buscados. Então trabalhar o long tail é super importante, só que eu sinto que é uma questão que por vezes ela pode ser super valorizada, tá? Também é importante trabalhar ali os termos que estão no topo, aqueles que vão te dar volume. Importante não esquecer deles, trabalhar anúncios, sempre testar anúncios com foco, começando por ali. Então eu estou colocando essa questão porque a cauda longa é importante sim, é super relevante, você tem que estar atento. Mas para você também escolher os seus esforços, né, na hora de otimizar, na hora de planejar, na hora de montar seus anúncios, sempre começar por aquilo que dá mais volume, que em geral tendem a ser esses termos mais buscados. Porque eu sinto que por vezes o mercado fala muito do long tail, e já perdi a conta de vezes que eu entrei em conta, já tinha muito trabalho de long tail e às vezes não se comprava uma palavra mais abrangente como TV Sony, porque se tem algum preconceito, sendo que se você tem uma boa variedade de produtos, nem sempre o long tail vai converter melhor do que as palavras mais abrangentes. E isso é um insight importante, porque da forma como a gente coloca, parece que o long tail sempre performa melhor. E nem sempre isso é verdade, tá? É importante ter isso em mente. Depois eu entro um pouco mais em detalhes, porque tem diversos contextos que eu já vi palavras abrangentes performarem melhor do que as palavras específicas. Bom, com isso a gente encerra essa parte, e que eu dou uma visão mais geral. E na parte seguinte dessa aula a gente vai falar sobre estruturar efetivamente as suas campanhas. Até lá!